Saúdo aqueles que estão aqui no templo e aqueles que nos acompanham pela mídia, com a doce paz do nosso Deus, com alegria estarmos reunidos. E eu queria falar de uma tristeza muito grande. Nossa, eu tenho uma vontade de abraçar as pessoas, esse negócio de dar soquinho, esse negócio de ficar de longe. Nossa, não só de familiar, mas dos irmãos mesmo. Mas hoje eu queria pregar, e antes de chegar no texto bíblico, eu queria dizer que voltemos, nós estamos no período de Juízes em Israel, conhecido como período das trevas em Israel, já expliquei aqui em outras ocasiões, mas a Bíblia nos relata, logo no começo do livro do profeta Samuel, ela diz assim: havia um homem da tribo de Efraim, seu nome era Eucana, e ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, e Ana era estéril, porque o Senhor havia lhe cerrado a madre. E a Bíblia conta que anualmente eles iam ao templo, eles iam a Siló, e iam adorar ao Senhor nas festas, como o Senhor havia determinado. Mas Samuel, eles não iam para Jerusalém? Não, nós estamos ainda no período de Juízes. Jerusalém ainda é dos jebuseus, depois ela será conquistada por Davi, e Jerusalém, ela estaria praticamente dentro do território de Dan, mas como Davi é da tribo de Judá, quando ele conquista Jerusalém, ele integra Jerusalém em Judá, tá bom? Mas vamos voltar lá, Eucana com as suas duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. E anualmente eles iam nas festas a Siló. E o que acontecia? Penina percebia que Eucana amava demais a Ana. E ele tinha um cuidado especial com ela. E então ela insultava. A Bíblia diz que ela aborrecia a Ana, dizendo: tá vendo? Você é pecadora. Oh, o Senhor lhe cerrou a madre. Você não tem filhos. E Ana sofria muito. E quando eles iam, a Bíblia conta que Eucana, os rabinos dizem, pelos estudos, que Eucana era homem rico. Porque a primeira coisa, normalmente os homens pobres tinham uma só mulher. Então, os homens que tinham mais condições é que possuíam mais mulheres, inclusive príncipes, reis, essas coisas assim que a gente conhece. Mas o Eucana chegava lá e lhe dava, oferecia coisas para cada um dos seus filhos oferecerem no templo ao Senhor, e também para Penina, mas ele fala que para Ana ele dava porção dobrada. Só que a gente precisa fazer um parênteses. Quando a gente apresentava um cordeiro no templo, o que acontecia? O ombro aqui e o peito eram do sacerdote. As gorduras, aquela parte que está lá em Deuteronômio, que Deus diz lá, o Levíticos, aquilo era para Deus. E o restante era dado para o ofertante. E o ofertante comia com seus filhos. Eles tinham feito uma caminhada, às vezes de alguns dias. Então eles aproveitavam. E o texto de Samuel fala que Ana, ela estava muito amargurada e ela comia. Então uma coisa que eu já aprendo aqui, que eu devia falar em escola dominical, é que quando eu oferto, o Senhor devolve para mim. Tá certo? Então quando o pastor estava falando de missões, às vezes a gente fala de dízimo, às vezes a gente fala de ofertas alçadas, tal, mas saiba sempre, o Senhor, você oferece, mas Ele te devolve, Ele não fica devendo nada. Longe de ser essas igrejas que vendem salvação. Muito pelo contrário. Mas eu queria dizer para você, um segredo com Deus é isso. Tá certo? Seja grato, seja ofertante, seja praticante da palavra. O que acontece? O Eucana, percebendo que a hora que ele vai comer aquilo que o sacerdote devolveu para eles comerem, Ana não participava. E ela amargurada de coração. Então ele dizia para ela assim: Ana, você não tem filhos, mas eu não sou melhor que 10 filhos. Mas ela não queria, porque naquele tempo eles consideravam assim,
a mulher que não tinha filhos, eles consideravam que ela era amaldiçoada, que ela tinha cometido, ou os antepassados dela tinham cometido algum pecado, e que por isso Deus havia cerrado a sua madre. Num desses dias, lá no templo em Siló, estava o sacerdote, era Eli, e os seus filhos eram sacerdotes, Ofni e Finéias. E o que acontece? Ana, ela começa a chorar aos pés do Senhor, pedindo, Senhor, me dá um filho. E ela faz um voto de Nazireu, que era assim, olha, se o Senhor me der esse filho, eu devolvo ele para o Senhor e nunca vai passar navalha na sua cabeça, eu devolvo para o Senhor. E ela começa a falar em amargura, em pranto, e ela vai usar uma expressão que sai pela primeira vez na Bíblia. Ela chama Senhor dos Exércitos. Lógico que a gente logo pensa, né? Que a Bíblia fala muito de lutas e tal, a gente pensa que Senhor dos Exércitos, quero que todos os batalhões, o Senhor... Não! Os rabinos nos ensinam que Senhor dos Exércitos, ela significava assim, as hostes celestiais todinhas, os astros, os planetas, todo o universo. Era esse o sentido da palavra Senhor dos Exércitos. E depois em todas as outras oportunidades que ele vai aparecer na Bíblia, inclusive nos Salmos. Mas então, quando ela está lá em amargura de coração, chorando, pedindo a Deus, o sacerdote Eli, olhando, ela não falava nada, ela só chorava e balbuciava. E ele diz, o sacerdote Eli diz para ela, mulher, aparta de ti esse vinho. Você está bêbado 9 horas da manhã? O que é isso? Aí ele fala assim, Senhor meu, eu não bebi bebida forte, nem vinho. Ao contrário, eu tenho uma amargura de coração. E o que eu estou chorando é um voto, é um pedido que eu fiz a Deus. Então o sacerdote Eli falou assim, vá em paz, e o Senhor concederá o desejo do teu coração. E aí diz que ela já se alegrou, comeu, e voltaram felizes, e ela ia feliz no caminho de volta para Ramá, nas montanhas de Efraim. E a Bíblia conta que naquele dia, naquela noite, quando eles chegam em casa, Eucana a procurou e, no tempo devido, ela concedeu um garoto e ela deu o nome de Samuel, que dizia, do Senhor o tenho pedido. Só que aí, no ano seguinte, hora que Eucana vai para o templo de novo, ele falou, junta a mulher e os filhos, a Penina e os filhos, e ela fala, vamos? Aí ela falou, não, eu vou ficar amamentando o menino aqui, e quando ele desmamar, eu levo no templo. E ela levou. Passado 2 anos, o menino já tinha desmamado, ela fez um éfode, uma roupinha de sacerdote para ele, e levou. Só que ela não levou só o menino. A Bíblia fala que ela levou um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, que é uma medida de farinha, e um odre de vinho. Sabe por quê? A gente precisa entender. Lá em Levítico, o Senhor diz assim, meu é todo primogênito. Pode ser filho, pode ser animal, pode ser, era do Senhor todo primogênito. Então Ana sabia, se eu devolver, é dele, eu não estou devolvendo nada. Então ela levou o menino e ainda levou uma oferta. Um novilho de 3 anos, levou um éfode, um odre de vinho e levou um éfa de farinha. E lá ela chegou e apresentou ao sacerdote Eli e falou, lembra que a tua serva pedia um filho? E eu ofereci, eu fiz um voto ao Senhor, e eu vim trazê-lo aqui, e agora o Senhor cuida dele, porque eu estou entregando ao Senhor o meu filho. E o sacerdote Eli se alegrou, e o menino tinha 2 anos. E aí o tempo diz que todos os anos eles voltavam a Siló, Eucana com as suas 2 mulheres, e o Senhor deu a Ana mais 2 filhos e mais 2 filhas. Mas Samuel vai crescendo no templo, mas ele era servo de Eli, o sacerdote.
quando ele tem mais ou menos, segundo os rabinos, entre 13 e 14 anos, vai acontecer um episódio. Eu convido você a abrir sua Bíblia no 1 Samuel, no versículo 3. No capítulo 3, e o versículo é o 10. Vai acontecer um episódio. Ele vai crescendo no templo, aos pés do sacerdote Eli, só que Eli já está velho e cego. E o texto conta que eles dormiam dentro do templo. De repente, à noite, Samuel escuta uma voz que diz: Samuel, Samuel. Ele correu até o sacerdote e falou: o senhor me chamou? E o sacerdote falou: não te chamei, volta a dormir. Ele voltou a dormir. Daqui a pouco ele escutou de novo: Samuel, Samuel. Ele correu no sacerdote, falou: estou aqui. Ele falou: eu não te chamei, filho, volta a dormir. Ele estava tão habituado que imagine alguém que já está cego. Às vezes precisava, vamos usar um termo nosso aqui, podia querer água, podia querer um comprimido, podia querer até um pedaço de pão, né? Quem tem a pessoa idosa em casa, eu já sou idoso, né? Mas então a gente sabe que quando tem alguém mais novo que cuide da gente, a gente está sempre pedindo alguma coisa. Então pela terceira vez ele escuta aquela voz que o chama: Samuel, Samuel. Ele corre no sacerdote e o sacerdote fala assim: filho, eu não te chamei, volta a dormir, mas se você ouvir a voz novamente, você se coloque de pé e diga: fala, Senhor, o teu servo ouve. Então eu convido você a se colocar de pé e vamos ler esse versículo de número 10, no capítulo 3 de Samuel, repetindo o que eu falei no domingo passado. Sempre que Deus ia falar com alguém, ele dizia: coloque-se sob seus pés, ponha-se de pé e falarei contigo. Então, não é reverência ao pastor, é reverência à palavra de Deus. Diz assim: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém. Podeis assentar. Por que eu escolhi esse texto? Eu vou desenvolver com os irmãos, mas sabe, desde o início a gente começa a falar: o Senhor está aqui. E o Senhor, assim como ele queria falar com Samuel, porque Samuel, ele estava dentro do templo, mas ele era servo de Eli. Agora, ele só conhecia aquilo que ensinavam os textos. Mas agora ele fala assim: fala, Senhor, o teu servo ouve. Agora ele vai passar a ser servo do Deus Altíssimo. E o Senhor está neste lugar, e ele deseja falar comigo, com você. A voz de Deus é que dá vida para nós cristãos. A ausência da voz de Deus em nossa vida faz a gente perecer. Sabe, hoje em dia, estou dizendo eu, não sei você, mas a gente perde muito tempo no Zap, no Face, no celular, no notebook, nas mídias, e pouco tempo para a Bíblia. Estou dizendo no meu caso. Muitas vezes, a gente precisa tomar cuidado. As pregações hoje falam muito e a gente quer ouvir sobre prosperidade, sobre alegria, uma série de coisas, mas a gente não gosta de ouvir sobre santidade. E eu tenho prestado atenção que o pastor, todas as vezes agora, ele tem pregado sobre santidade, né? Falando, exortando a nós. E aí eu prestando atenção nisso, falei: é verdade. A gente gosta muito dessas pregações que, né, massageia o coração, o ego da gente, e falando: nós vamos morar no céu, Deus tem o melhor para nós. Eu creio, mas há uma palavra que de Deus, ela deve nos confrontar, sempre, sabe?
3 vezes, Samuel, vai lá. E Deus estava lá onde ele estava na cama. Então, querido, eu me lembro que logo que eu me converti, eu punha o relógio para despertar, para eu ouvir o relógio despertar e eu ia orar. Porque havia, né, a gente escutava uma palavra, porque Deus não dorme, né? Mas a gente escutava assim, de madrugada, a fila no céu para ouvir oração é mais curta. Então é bom orar de madrugada. Então é lógico que é uma expressão que era só exortando a gente para orar. Mas é verdade. Então no começo eu me lembro que toda noite eu punha o relógio para despertar, para orar. E eu venho prestando atenção que às vezes eu acordo de noite e não durmo. E depois no outro dia eu falo para a minha mulher, eu estou com insônia, eu não dormi essa noite. Sabe? Então a gente vai esfriando. E eu acho que essa palavra vem dizer para nós justamente isso. Sabe? Não prefira coisas que agradam, não. Prefira as coisas que nos confronte. Porque quando Deus fala, Samuel, Samuel, ele queria dizer para Samuel, ó, muito prazer, eu sou o Senhor. Esta é minha voz. Porque até então Samuel estava confundindo a voz de Deus, que ele não conhecia, e ele confundia até com voz de homem, porque ele ia lá e achava que era Eli que o estava chamando. Mas no dia seguinte desse texto que nós lemos, o sacerdote Eli levantou e falou, Samuel, não me esconda nada. Que foi que Deus te falou? E se você ler lá no capítulo 2, Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, a Bíblia fala que eles eram filhos de Belial. A pessoa ia oferecer alguma coisa, ele antes da pessoa colocar lá, oferecia, ele já metia o garfo e falava, dá isso aqui. E eles praticamente assaltavam os ofertantes da igreja. A Bíblia diz que à porta do templo, eles se prostituíam com mulheres que serviam no templo. E o povo estava, espiritualmente eles estavam derrotados. A nação de Israel estava apodrecida espiritualmente. Então, quando Deus vai falar que ele fala, fala Senhor que teu servo ouve, Deus fala com ele e fala, ó, eu vou punir a casa. Por quê? Porque no capítulo 2, Deus tinha mandado um outro profeta falar para o sacerdote Eli, olha o que a tua casa está fazendo, você não está chamando a atenção dos teus filhos, eu vou punir a tua casa. E ele, em vez de chegar e falar para os filhos dele, ó, vão caçar o que fazer, vocês não são mais sacerdotes, vocês têm desonrado a casa do Senhor. Não, chamou a atenção dos meninos assim, né, passando a mão na cabeça. Então o que fez o Senhor? O Senhor realmente os puniu, mas Samuel contou tintim por tintim para o profeta dizendo, ó, Deus vai levar os seus filhos um dia só. E aí ele diz assim, seja feita a vontade do Senhor. O Senhor é soberano, seja feita a sua vontade. Então, queridos, Eli perdeu a oportunidade. Acho que uma das últimas coisas que ele fez de bem foi quando ele falou para Ana, vá em paz e o Senhor conceda o desejo do teu coração. E quando ele disse para Samuel, quando você ouvir a voz de novo, é o Senhor querendo falar com você. Então, eu me lembro que logo que eu me converti, eu vinha andando com o meu carro e eu olhava um crente indo para a igreja, a hora que eu vinha vindo para a igreja, só pelas vestes, só pelo jeito, palitozinho, no pleno domingo à tarde, com a Bíblia e tal. Eu tinha uma vontade de parar e de abraçar e falar, eu também sou crente. Eu tinha uma vontade de falar de Jesus. E a hora que o pastor começou a falar aqui, eu comecei a lembrar. Falei, é verdade. Missões, parece que a gente vai lá e faz esse serviço aí. Mas acho que a palavra de Deus hoje, ele quer falar conosco, é justamente isso. Eu conto com você. Eu quero usar você como meu instrumento. Eu quero que você volte a falar de mim. Volte. Lá em Apocalipse a gente fala, né? Tenho contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Então, é esse primeiro amor, quando a gente está apaixonado
E eu queria justamente isso. Acho que o Senhor quer falar para nós, olha, se apaixone pelo meu filho de novo. Quando você transbordava de alegria. E é isso que nós temos que viver. Ultimamente, eu tenho visto muito crente, conversado com muito crente, eu tenho medo disso me contaminar. A gente vai ficando velho na igreja, a gente passa a ser juiz do culto. Pastor, não gostei desse assunto hoje. Olha, não gostei dos hinos. E a gente passa a ser juiz da igreja e nada tá bom, é só a gente que sabe das coisas. E eu me lembro, e você também se lembra. Olha, quando a gente precisa fazer, traz-me de volta ao teu primeiro amor. Há uma canção do David Keelan que ele usa esse texto bíblico e fala assim, quando eu estava na igreja e eu ouvia teu nome, eu chorava. Então, queridos, acho que o Senhor está dizendo para nós justamente isso. Nós precisamos retornar ao primeiro amor. Sabe? Deus continua falando. Mas hoje, esse cristianismo que a gente está vendo assim, meio tal, parece que a gente quer ouvir o cantor preferido, a música preferida, o pastor preferido e tal, e a gente esquece que a gente precisa ouvir ao Senhor. E Ele está falando. Ele fala na natureza, Ele fala de diversas formas com nós, mas nós precisamos de novo despertar a nossa sensibilidade para ouvi-lo. Você pode estar dentro do ônibus, na sua empresa, em casa, na rua, onde quer que você esteja. Esteja pronto, ávido para ouvir a voz de Deus. E é isso que estava. Eu convido você a voltar a sentir a palavra de Deus, Deus falando com você. No quintal, no ônibus, nas plantas, nos passarinhos, em tudo que tiver, em tudo que houver, sabe? Despertar em nós a sensibilidade novamente do primeiro amor. E eu acho que quem tem comunhão com essa voz de Deus, e nós temos que retornar. Quem perdeu, no meu caso, essa pregação veio primeiro para mim. Pisou no meu pé, porque eu falei, fala comigo, Senhor, estou precisando ouvir a sua voz. E aí, foi justamente, eu vou falar uma coisa aqui em segredo para vocês. Tem gente lá fora, ouvindo mais a voz de Deus, que muita gente que está dentro da igreja. Porque as pessoas estão selecionando o que ouvir e quem ouvir. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente só quer ouvir hinos de adoração. A gente só quer compartilhar versículo. A gente só quer compartilhar notícia boa. Você que veio no templo hoje, você que nos acompanha pela mídia, eu oro para que o Senhor te visite, não sei se de madrugada, de dia, pleno meio-dia, a hora que você acordar, e que Ele fale com você. Da sua parte, Ele quer ouvir apenas uma coisa. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Queria encerrar devolvendo para o pastor, dizendo para você que a igreja tem que ser uma maternidade de sonhos. Nada pode roubar os teus sonhos. Úteros espirituais. Se você deseja um filho, um amigo, um irmão, alguém que aceite Jesus, passe a sonhar, porque a igreja é a maternidade e o Senhor é quem concede tudo isso. E eu termino contando uma historinha que eu estava ouvindo agora à tarde, mas que me emocionou muito. Um pastor batista que tem a igreja lá em Miami. Ele contava na pregação que ele e a cantora Cassiane foram convidados para ir no dia de ação de graças nos Estados Unidos. É um dia de festa, igual para nós aqui, muitas festas. Mas o culto de ação de graças, ele foi convidado. Pastor, o senhor o culto de ação de graças, o senhor vai passar lá em casa com a gente. É uma ceia. E
E o pastor foi com a cantora Cassiane, e era a casa em Miami do Silvio Santos. E estava o Silvio Santos com toda a sua família lá em Miami, passando. Mas vai dizer, ó, o Silvio Santos ele é judeu ortodoxo, mas a sua mulher e todas as suas filhas, genros, todos são crentes, todos. E eles foram lá passar, e diz que quando estava lá na ceia tudo, a mulher do Silvio Santos interrompeu antes da oração e falou, chame o mordomo. Aí chamaram o mordomo, e aí ela pediu para ele fazer, ele falou assim, Jesus entrou na nossa casa, Jesus entrou na nossa família, porque eles eram todos ortodoxos, porque ele trouxe um dia a palavra para nós. Então o Senhor quer te usar, onde você está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, Ele vai te usar, mas você tem que dizer para Ele, fala Senhor, teu servo ouve.